Hoje é dia do descobrimento do Brasil. Depois desse feito, vamos dizer, histórico, tantas descobertas se deram e até hoje nós tentamos entender como e por que os portugueses aqui atracaram e os reflexos de tantas coisas que aconteceram no período colonial. Nós vamos falar sobre isso com a ajuda de um professor que tem um currículo extenso e impecável. Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista, possui licenciatura plena em Filosofia, experiência na área de Filosofia, Teologia, Literatura. Ele é insuportável. Boa tarde, professor Paulo Cruz. Obrigado por ter vindo, Boa tarde. Paulo. Eu sou absolutamente apaixonado por filosofia e por história. Hoje nós vamos nos dar muito bem aqui, pode ter a mais absoluta certeza. Que ótimo, que ótimo. É um prazer, uma honra para mim. Obrigado, querido. Ainda mais com o ídolo que a minha cunhada Jama gravou aquele trabalho incrível. Ele é minha cunhada. Jama, é sua cunhada? Minha cunhadinha mais nova, querida. Ela tá assistindo a gente? Tá assistindo. Jama! Mandou um beijo para você. Jama, eu amo você, meu amor. Você é a coisa mais linda. Pois Adoro a sua cunhada. Uma felicíssima coincidência. Ah, que coisa boa. Pois é. Que talento que ela tem. Muito. Bom, Paulo, vamos começar pela chegada dos portugueses por aqui, né? Vamos lá. Bom, na sua visão, o Brasil foi descoberto ou foi invadido? Foi descoberto. É assim, o problema é que o Brasil nasce na modernidade, numa era de realismo, né? Então, quer dizer, nós não temos um mito fundador, aquela coisa que acontece, aquela coisa mais idílica e coisa Sim. e tal. Então, o que aconteceu aqui é uma coisa já que tinha imprensa, logo já a imprensa apareceu, então tem muito registro, muita coisa. E esse realismo foi se tornando ao longo do tempo um realismo um tanto, digamos assim, ressentido por conta das interpretações historiográficas e tal. Então aí criou-se essa ideia de que o Brasil foi uma grande invasão e que vieram aqui e dizimaram os índios e escravizaram os africanos e coisa e tal. Teóricos da conspiração. Pois é, os teóricos do ressentimento, eu gosto de dizer, porque assim, houve... O mundo antigo era um mundo assim de conquista. Então, quer dizer, não dá para a gente fazer avaliação desse contexto que vai até a modernidade de um ponto de vista nosso, atual, pensando assim. Porque era um mundo que funcionava desse jeito. A diplomacia vem depois, Sim. Depois que aí o cristianismo também se espalha e tal. Mas era um mundo propriamente de conquista. As pessoas conquistavam territórios, expandiam os seus domínios e tal. Então, os portugueses vêm para cá, na verdade, muito por um ideal religioso. Quer dizer, Pedro Álvares Cabral era membro da Ordem do Cristo, tanto é que as caravelas tinham aquela Sim. cruz da Ordem do Cristo e tal. Então, eles vêm para cá muito com um ideal religioso. Na carta do Pero Vaz de Caminha, ele termina assim, né? O que Vossa Alteza pode fazer com esse povo é salvar esse povo, né? Então, eles chegam aqui com um ideal muito diferente daquilo que depois foi noticiado, né? Pode ver que as pinturas, né, que são feitas daquela época não são assim pinturas de momentos de terror, a não ser as pinturas que falam do canibalismo que acontecia aqui. Sim, os caetés comendo todo mundo. Os tupinambás eram tribos muito violentas. Então, quer dizer, houve uma grande confraternização. Né? É claro, teve problema? Teve, como qualquer lugar tem problema. Lógico. Né? Então Mas não dá para comparar com o que aconteceu no México, pois é. Do que aconteceu no Peru, né? Exatamente. A barbárie, né? Logo os portugueses foram se miscigenando. Então, alguém que nós devemos muito, e acho que ainda há de se fazer justiça, é o Gilberto Freire, porque ele faz uma leitura do Brasil assim. E aí disseram que ele estava fazendo literatura, porque ele não estava preocupado em fazer crítica. Mas não era uma coisa ficcional, não era? Exatamente, mas o que ele faz é o que ele chama de sociologia genética, ele quer saber como surgiu. Então ele está analisando como é que os povos se encontraram e tal. Então, quer dizer, não foi só uma coisa de conquistar e dizimar. Tanto é que a miscigenação aconteceu já desde o primeiro momento. Exatamente. Que os portugueses chegaram aqui. Que é, na verdade, a nossa grande, vamos dizer, handicap, que é a miscigenação, né? A nossa etnia, vantagem. Você não sabe o que é. Você é índio? Não, então você não é brasileiro. Nós somos tudo. Nós somos tudo. Acho muito legal isso. Então não dá para fazer essa separação. E voltando àquela história da teoria da conspiração, que era uma época, as grandes navegações, elas tinham visões comerciais, sim, né, mercantilistas, também. Tudo bem. Como é que o cara sai do Rio Tejo, lá de Lisboa, com
3 caravelas e 10 navios redondos. Navio redondo era aqueles cargueiros, vazio. Quer dizer, os caras iam pegar alguma coisa em algum lugar. Não, deveria ser aqui. Eu acredito na tal da calmaria, eu acredito nisso. Você acredita nisso ou não? O que acontece é o seguinte, então quer dizer, tem aquela ideia de que eles se perdem e aparecem aqui meio que por um acaso e tal. Então, quer dizer, não há ainda conclusão a respeito disso. O fato é que eles chegam aqui muito surpresos, né, com o tipo de terra que eles encontram, com o povo e coisa e tal. Mas tem aquela ideia de que eles já comerciavam com as Índias, então a ideia era que eles fossem para lá, depois eles vão, efetivamente, ficam um pouco tempo aqui, aí largam 2 aqui, que deve ter sido um troço assustador. Sempre que eu penso nisso, né, como é que faz? Vocês 2 fiquem aqui, que nós vamos embora, né? E aí eles vão embora, vão para as Índias e perdem metade dos navios e tudo. Foi uma coisa terrível, né? Como é que o sujeito sai de lá simplesmente pensando em fazer comércio, em explorar? Então é muito, digamos assim, reducionista esse pensamento. Eles eram grandes aventureiros, de fato, né, os portugueses. Um povo aventureiro, um povo que se lança ao mar sem ter certeza do que vai acontecer. Aqueles mapas cartográficos todos meio fantasiosos. Né? Então, com os monstros no Atlântico. Então né? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Na época de Dom Henrique, Dom Manuel, era assim mesmo. Então, quer dizer, como é que pode dizer que, não, eles vieram aqui só para explorar e ir embora? É muito estranho, Então, né? cabe você responder que tipo de colonização foi feita aqui no nosso país. Tem um autor que você deve conhecer muito bem, que é o Jorge Caldeira. Sim, grande historiador, que tem discutido essa questão. Nós temos uma matriz, parece conspiratório invertido quando se diz isso, mas o próprio Jorge Caldeira fala isso, que nós temos uma matriz historiográfica de cunho marxista. Então, quer dizer, criou-se a ideia de que, aplicada a tudo, de que é sempre opressores contra oprimidos. Então, os portugueses vieram aqui, oprimiram os índios, oprimiram os africanos e tal, e exploraram a riqueza do país e tal. Claro, houve exploração, mas o fato é que, assim, primeiro, 50 primeiros anos do Brasil, ninguém sabe direito o que aconteceu. Então, as pessoas iam chegando aqui e tentando sobreviver. A ideia do degredo, que também criou-se, assim, uma espécie de... O fato é o seguinte, Rony, me permita fazer um parênteses. Faça o que você quiser. Nós odiamos a história do Brasil, porque ela é nos contada como se fosse uma história de desgraça. Nós temos a síndrome do vira-lata. E isso é terrível. Então essa coisa do degredo, por exemplo, vieram para cá só bandidos, só malucos e tal. O próprio Gilberto Freire disse que não foi bem assim. Porque, claro, vieram bandidos, vieram malucos e tal, mas pessoas que cometiam crimes graves lá em Portugal ficavam lá. Então vinha para cá, por exemplo, crimes de magia, coisas pequenas, comezinhas e dívida, essas coisas. Então veio muita gente para cá. Tinha o perpétuo e tinha o temporário. 2 degredos, Sim, né? mas o mais legal é que o sujeito chegava aqui e não queria ir embora. Casava com a Índia. Então conhecia lá uma índia, e aí casava com a Índia, tinha filhos, os filhos viravam bandeirantes. Então, quer dizer, essa grande união de povos, e o português também era um povo miscigenado. Sim. Então não é essa ideia também que o português era racista e tal, não sei o quê. Era um povo miscigenado, estiveram com os mouros lá na Península Ibérica por 700 anos. Foi, a Península Ibérica inteira. Então, como um povo já todo misturado, a gente olha as gravuras dos Dom Diniz, são Dom árabes. São árabes. Então, aquele europeu nórdico, nada a ver, né? Então, assim, a colonização foi uma colonização, claro, explorou o país, explorou o ouro e tal, mas o português trouxe aquilo que a gente chama de civilização para cá. Dom José chegou aqui com a biblioteca inteira, deixou aqui. Você imagina se Napoleão não tivesse invadido Portugal, o que seria de nós hoje? Pois é. Mal comparando, perdão, mas seríamos o quê? Uma Guiné-Bissau, uma Moçambique? Porque o índio brasileiro, ele era muito, digamos assim, atrasado, assim, né? Não sabia nem que era roda. Vivia ainda num período, sei lá, paleolítico, não sei o quê. Um troço antigo. Então, os portugueses trouxeram muita coisa para cá. Então, foi uma troca, né? De fato, não foi só exploração. O Jorge Caldeira defende que houve um grande período que vai culminar no começo do século XIX, com uma pujança muito grande, inclusive economicamente melhor do que a metrópole, né? Que o Brasil foi formado por empreendedores. Sim, o Rio de Janeiro foi a capital de Portugal. Pois é.
Pois é, então assim, o povo que vinha para cá tentava se dar bem, tentava prosperar. Então, principalmente longe da metrópole. Pega aí, sei lá, Pernambuco, vai subindo aquela terra árida lá para cima, era muito mais difícil de cultivar, muito mais difícil de sobreviver. Então, quer dizer, e já no século XIX, um contingente pequeno de escravos, né? Então, a maioria da população era de cidadãos livres, que tentavam sobreviver ou com trabalho assalariado, ou quando precisava, comprava um escravo. Né? Os grandes, digamos assim, os traficantes de escravos eram a elite, né? Aqueles que ganhavam mais dinheiro, que eram mais ricos e tal. Mas a maioria da população era daqueles pequenos empreendedores mesmo, gente que tentava sobreviver e fazer prosperar os seus negócios e tal. Então não é bem assim uma história de exploração pura e simples. Não, os portugueses escravizavam os negros na África e incorporava por aqui. Claro que houve barbárie, mas não foi exatamente isso. Foi uma barbárie do ponto de vista da quantidade, digamos assim. Né? Igual essa imagem que está aparecendo na tela agora, é uma imagem cruel, aí, certo? Mas se tivéssemos, por exemplo, imagens da escravidão romana, da escravidão egípcia, não teria sido menos do que isso. Né? Há a história de que diz que os escravos romanos eram chamados de ruperetes. Eles ficavam no fundo das galés remando, e ali eles recebiam dejetos humanos, excrementos e tal. E eles ficavam ali remando naquele troço. Então, assim, toda a escravidão foi, de certo modo, cruel. A nossa não foi diferente. A escravidão colonial, ela se torna... E a cultura, né? Como foi a cultura na época romana? Era a cultura também do mundo era assim, naquela época. O mundo era assim, né? Tanto é que os gregos, Aristóteles vai dizer que tinha gente que nascia para ser escravo, né? Hoje a gente vê, tem gente que parece que nasceu mesmo para ser escravo, que a pessoa não consegue, se movimentar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa com toda certeza, Paulo. A maior estupidez que o homem cometeu na vida foi a escravidão. Existem, claro, eu acho que a insanidade, se cabe até isso, né? Mas eu acho que o que o homem criou de errado, as fronteiras, as etnias, as bandeiras, está tudo errado. Nós somos uma coisa só. Sabe, a estupidez humana que fez isso. E a maior de todas elas foi a escravidão. Mais uma vez, é difícil a gente pensar como é que era esse mundo antigo, né? Então, como é que as coisas se processavam. Mas não tem maior liberdade? Como é que pode? Pois é, mas hoje a gente sabe disso. Hoje a gente vive sobre os auspícios dos direitos humanos e tal. Então, quer dizer, a liberdade é um valor, claro, é um valor supremo. Eu costumo dizer que é um direito radical do ser humano, mas não foi sempre assim. Né? Então, essa coisa, a conquista era mais importante que a liberdade. Então, se eu conquisto, eu posso ou dizimar todo mundo ou fazer dessas pessoas os meus escravos. Então, eu faço delas os meus escravos. O poder de vida e de morte, de fato, é essa, né? Não é bonito, claro, não é uma coisa bonita, mas a gente não pode também fazer uma análise muito passional desse tipo de sociedade, né? Ou de como a humanidade se organizava no mundo antigo, né? Um mundo muito mais perigoso, muito mais difícil. Então, é ruim de fazer uma avaliação assim tão apaixonada. A própria escravidão colonial brasileira, então, quer dizer, os portugueses chegaram na costa africana, estava tudo preparado lá já. Né? Os mouros já escravizavam há 1 milênio, pelo menos. Estava tudo pronto. Chegaram lá, trocaram as coisas, pegaram os escravos e vieram para cá. Primeiro foram para Portugal, então, quer dizer, já tinha escravos em terras portuguesas antes de virem para o Brasil. Então, assim, o problema foi o comércio que se criou, a intensidade com que esse comércio se desenvolveu e a quantidade de pessoas. Né? Então, a quantidade é uma coisa que assusta bastante, né? Mas é uma outra realidade. Então, a gente precisava ter um pouco de frieza para analisar isso. Claro, foi ruim, claro, foi complicado e tal, mas assim, houve uma série de encontros e desencontros do qual a gente pode ponderar e fazer aquilo que o Gilberto Freire fez, por exemplo. Nós temos uma nação como nenhuma outra. Uma nação como nenhuma outra, que tem tudo para dar certo, para ser boa, para ser uma nação admirada por outros, como já foi outrora, né? Nosso período imperial, principalmente no Segundo Império, o Brasil era admirado pelo mundo todo. Chegou onde eu queria. Mundo todo.
admirava o Brasil. Potência internacional, Exatamente. o Brasil do Segundo Império. Eu não tenho muita simpatia pela República, porque ela já nasceu de uma traição, Nasceu de um golpe, foi de um golpe de Estado, é uma coisa ruim. Um golpe de Estado, a revelia da população, A ninguém revelia entendeu da nada. população, perfeitamente. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Quando viram, eles estavam desfilando. E o que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo? Né? Exatamente. Eles estão já lá no tinham Campo mudado, Santana, já tinham colocado a família dentro do navio, mandado embora, e o povo ficou olhando sem saber o que estava acontecendo. Né? Mas conheceram o que é a corrupção. E começaram a ver. Pois é. Aí essa tradição de patrimonialismo, de capitalismo de conchavo, de conluio, aí Mas a a gente coisa sabe. foi se Bom. desenvolvendo em larga escala e chegamos aqui. Voltando lá para trás, eu acho que a colônia ficou muito tempo também sem a atenção da metrópole. Antes, claro, da vinda em 1808, né? Mas ficou, sei lá, meio largadinha. Demorou para eles se interessarem assim pelo Brasil, né? Então é o que eu falei, os primeiros 50 anos é um negócio nebuloso. Então as pessoas chegavam aqui e a metrópole ficou Pouco se sabe. Pouco se sabe, né? E também é curioso aquilo que eu disse e que o Jorge Caldeira trabalha bem em dois livros dele principais, que é o História do Brasil com Empreendedores e História da Riqueza, né? No Isso, Brasil. daqui, eu li os dois. Quer dizer, que as pessoas foram... aquele capitalismo foi se desenvolvendo aqui no Brasil e o Brasil chegou uma hora que estava melhor do que a metrópole, e aí causou um certo ciúme e tal. Mas porque eu acho que também era muito difícil de produzir aqui, né? Tanto é que a cana-de-açúcar, café, tal, então não tinha muito. A pecuária era um negócio difícil, né? Principalmente onde era a região do Nordeste, era muito difícil de criar. Importaram boi. Pois é. Maluquice isso, né? Pois é, então assim, não era uma terra assim, mas quando chegou a época do ouro, aí o negócio ficou mais interessante assim e tal. Mas a gente precisa ponderar, eu acho que a gente precisa voltar a admirar o Brasil. Admirar a história do nosso Paulo, país. as pessoas têm que pensar como você. Olha, isso me incomoda muito. Como eu falei anteriormente, essa síndrome de vira-lata. Olha, não... Sabe? O meu primeiro interesse foi a questão da escravidão e do racismo no Brasil. E aí comecei a ler, procurar a questão, porque eu sou professor de filosofia e não de história. Mas aí eu tive que revisitar a história e aí eu fui vendo que tem coisas muito interessantes, né, na história do nosso Brasil. Mesmo durante aquele período horroroso. Mesmo durante aquele período horroroso. Então, quer dizer, não é só horror. Né? As pessoas precisam entender. O problema é que o currículo escolar é assim. Né? Aprende-se desse jeito. Exatamente. Né? De que o Brasil é uma terra de exploração, que foi só usada para explorar e tal. E não é verdade, né? Não é verdade. Tivemos grandes personalidades, grandes políticos, grandes intelectuais, né? E hoje quase não tem mais, inclusive. É fato. Hoje não tem mais. A profusão de intelectuais no final do século XIX era um negócio, os políticos, sensacional. Né? A qualidade dos políticos que tinham. Mais ainda, a questão do movimento negro no próprio século XIX, o que tinha de craque escrevendo, a cultura do Brasil, o que deve, as pessoas mas falam de quilombo, não falam do que deveriam falar, dos grandes craques da literatura, da filosofia. Essa é a minha briga. Essa é a minha briga porque é muito difícil, mais uma vez, a gente sempre faz uma análise apaixonada das coisas. Então você pensa na escravidão, pensa no movimento, né, em como aconteceu a abolição, e aí começa toda aquela narrativa, a princesa teve influência, não teve, fez porque estava interessada, porque os ingleses estavam mandando. Então todo mundo ignora os fatos e ficam criando narrativas para puxar a sardinha para sua brasa. Certo. Tá? O fato é que o movimento abolicionista foi grandioso e foi popular. Então ele começa assim mais intensamente em torno de 1867, quando o próprio imperador faz já pronunciamentos a favor, falando, porque ele está preocupado com o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós precisamos resolver esse problema e tal. O meu ídolo é o André Rebouças. Craque de bola. Tem camiseta, mandei fazer camiseta camiseta de bola. Admiro muito. Eu sou apaixonado pelo André Rebouças, ele me faz chorar quando eu leio o seu diário. É uma coisa impressionante para mim o que foi aquele homem. Estou no seu clube. Pois é. E não só nós, porque o que o Joaquim Nabuco diz dele, por exemplo, no Minha Formação, eu choro lendo aquilo. Porque ele diz, olha, sem o Rebouças nada teria acontecido.
Ele pensava em tudo, tudo estava dentro da cabeça dele. Né? Ele pensou em tudo. O livro que ele escreveu sobre reforma agrária, né? Naquela época. Naquela época. Então, e mais, e é por isso também que eu acho que ele é tão ignorado, porque ele era um leitor de Adam Smith. Que eu gosto muito também. Então ele fala, olha, nós precisamos construir uma sociedade liberal. Né? E aí a coisa vai... que eu odeio. É. Eu vou dizer uma coisa, eu estou tão envolvido aqui com o Paulo que eu vou pedir à produção que ele volte. Eu Paulo, volto. a gente vai se divertir muito. Com o maior prazer. Porque eu adorei. Olha, Paulo Cruz tem tudo de bom e mais alguma coisa. Muito obrigado. Não, mas eu tenho que voltar a esse papo, porque é uma paixão que eu tenho. Em televisão, você sabe, esse desespero. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Aqui, você conhece o diretor? É. Está falando comigo aqui. Estourou. Quando tem uma pauta se ele sabe que eu gosto, que eu vou estourar, ele já começa a me prevenir antes. Mas foi ótimo, foi um prazer. Muito foi uma obrigado honra, por ter vindo. Minha. E vamos voltar. Volto. Tá? Volto, Pra gente continuar esse nosso papo. É só chamar que eu venho. Porque é só nisso, não. Tem muito mais coisa. Tem muito mais. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço.